Salmo 23 e a chave secreta da prosperidade. Segundo Napoleon Hill. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes você já ouviu essa frase sem perceber o código divino que está escondido dentro dela? Hoje, você vai entender o que Napoleon Hill viu nas entrelinhas da fé, o segredo espiritual que transforma a escassez em abundância, a dúvida em certeza e a mente comum em um canal direto da prosperidade de Deus. Imagine o instante em que o invisível se torna real, o momento em que o universo responde ao seu pensamento, não como um eco distante, mas como um decreto do Criador. É nesse ponto de vibração, onde a fé se torna frequência, que está o verdadeiro poder do Salmo 23. Muitos leram o Salmo como uma oração de conforto. Poucos o enxergaram como um mapa energético da prosperidade divina. Mas Napoleon Hill, aquele que dedicou sua vida a decifrar o código da mente humana e as leis do sucesso, compreendeu que o que Davi escreveu há milhares de anos é, na verdade, a chave espiritual que ativa a abundância em todos os níveis da existência. Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também sabia, e poucos perceberam, que essa não era apenas uma lei mental, era uma lei divina, a mesma que vibra nas palavras do salmista: nada me faltará. Quando você declara isso com fé inabalável, o universo não tem escolha. Ele precisa responder à vibração da sua crença. O Salmo 23 é um código, um decreto de frequência. Cada versículo é uma senha para abrir uma dimensão da consciência onde a prosperidade deixa de ser um desejo e se torna o seu estado natural. É como se Davi tivesse codificado no idioma da alma o que Napoleon Hill mais tarde traduziu para o idioma da mente. A verdadeira prosperidade, aquela que não se abala com o tempo, que não depende de sorte e que não se limita à riqueza material, nasce quando o ser humano compreende que o Senhor é o meu pastor. Não é uma frase sobre obediência, mas sobre aliança. Quando você reconhece Deus como a fonte, você se torna o canal. E quando você se torna o canal, nada mais pode te faltar. Napoleon Hill estudou homens que criaram impérios, mas o que ele encontrou no fundo foi uma força espiritual guiando cada passo deles. Uma confiança invisível, uma fé inquebrável, um poder que nenhuma crise podia destruir. Essa fé silenciosa, porém inabalável, é o que o Salmo 23 chama de: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque quem vibra na frequência de Deus não teme o impossível. Quem vive pela fé não caminha, flutua na certeza. Você já sentiu essa energia? A sensação de que algo maior te guia mesmo quando tudo parece desabar? É nesse instante que o código se revela. A prosperidade divina não é apenas sobre ter, é sobre ser. Ser o reflexo da abundância de Deus. Ser o canal por onde a riqueza espiritual e material flui naturalmente. E é aí que o ensinamento de Napoleon Hill e o Salmo 23 se unem como duas chaves que abrem a mesma porta. Quando Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda a realização, ele estava sem saber traduzindo o primeiro versículo do Salmo 23 em linguagem moderna. A fé é o pastor da sua mente. Ela guia seus pensamentos, direciona suas emoções e conduz você até os campos verdes da realização. Mas se você permitir que o medo se torne o seu pastor, ele te levará para os vales da escassez e da dúvida. Por isso Davi afirmou com tanta certeza: nada me faltará. Porque onde há fé verdadeira, a falta é uma ilusão. O segredo, porém, está na frequência emocional. A vibração do infinito fala sobre isso, sobre a energia invisível que move tudo o que existe. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a única coisa sobre a qual o homem tem controle absoluto. Mas o pensamento só se torna criador quando é revestido de emoção. E a emoção mais poderosa que existe é a fé. A fé é a emoção que vibra no mesmo nível da energia de Deus. É a ponte entre o invisível e o palpável, entre o Salmo 23 e o mundo real, entre a palavra e a prosperidade. Você quer prosperar? Então grave no seu coração essa verdade. O Senhor é o meu pastor significa: a minha mente está alinhada à fonte. E nada me faltará significa: estou em harmonia com a abundância do todo. Quando a sua vibração se une a essa consciência,
O dinheiro, as oportunidades, os milagres e a paz fluem até você, como rios que jamais secam. Aqueles que compreendem essa conexão não rezam por prosperidade. Eles se tornam a própria vibração da prosperidade. E é por isso que Napoleon Hill afirmava que a riqueza começa na mente, porque toda realidade externa é apenas o reflexo da frequência interna. E quem vibra fé colhe abundância. Quem vibra medo colhe escassez. O Salmo 23 é a instrução divina para manter a vibração no estado de certeza, mesmo em meio à tempestade. Mas há algo mais profundo, algo que quase ninguém percebeu. E é isso que vamos desvendar em seguida. Você vai descobrir o código oculto, que conecta as palavras de Davi ao segredo supremo de Napoleon Hill. A transformação da fé em poder criador. Antes de seguirmos, respire fundo. Sinta essa energia percorrendo você agora. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal Vibração do Infinito. Sua presença aqui não é coincidência, é um chamado da consciência divina para que você desperte para o poder que já habita dentro de você. Agora, silencie tudo à sua volta, porque o que você vai ouvir não é apenas uma explicação, é uma revelação. O Salmo 23 não é apenas uma oração antiga, é uma fórmula espiritual codificada, um algoritmo sagrado que ensina a mente a vibrar na mesma frequência da abundância divina. E Napoleon Hill, sem talvez perceber, reescreveu esse mesmo código em linguagem moderna. Ele chamou de lei da fé aplicada, mas o princípio é o mesmo. A vibração da confiança absoluta na fonte cria realidade. Davi escreveu: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é mais do que poesia. É a descrição perfeita do estado mental, que Hill chamava de consciência de sucesso. É o momento em que o ser humano entra em harmonia com o ritmo divino da vida. Quando a mente se aquieta, o coração confia e a energia flui. Aquele que vibra nessa paz interior se torna imantado pelo favor divino. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, os recursos chegam, porque o universo responde à calma da fé, não ao desespero da dúvida. Aquele que compreende isso para de pedir e começa a afirmar. E toda afirmação feita com fé é uma ordem espiritual que o universo obedece sem resistência. Napoleon Hill revelou que os homens mais prósperos da história tinham algo em comum. Eles sabiam antes de ver. Eles sentiam a certeza antes da prova. Eles declaravam: nada me faltará, quando ainda não tinham nada. E por isso o universo se curvava à vibração da convicção. Davi e Hill falavam da mesma lei. A prosperidade é consequência da sintonia com o divino. A escassez é apenas o eco da desconexão. Por isso o Salmo 23 não é um pedido. É uma afirmação, uma proclamação de quem já despertou para a verdade. Veja, quando você declara: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, você está realinhando o seu campo energético, a vontade do Criador. É como se dissesse: Pai, alinha meus pensamentos ao teu propósito, porque sei que o teu propósito é abundância. E quando o pensamento humano se encaixa no propósito divino, o impossível se dissolve. Tudo começa a fluir, tudo começa a se multiplicar. É por isso que Napoleon Hill insistia na ideia de autossugestão. Ele compreendia que repetir afirmações não é superstição, é tecnologia espiritual. Cada vez que você declara com emoção e fé: eu sou guiado, eu sou próspero, eu sou abençoado, você reprograma a sua mente subconsciente, e o subconsciente é a ponte entre você e o campo quântico da criação. O Salmo 23 é a mais poderosa autossugestão já escrita, porque cada palavra dele vibra no mesmo tom da energia criadora. E o ápice vem quando o salmista diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é a descrição simbólica do estado de consciência iluminada. A unção representa o despertar da mente divina dentro do ser humano. E o cálice transbordando é o resultado. A abundância sem esforço, a prosperidade que flui, o amor que se multiplica, a riqueza que se manifesta naturalmente. Hill chamava isso de estado de superconsciência.
A mente que cria sem resistência, porque vibra no mesmo nível da vontade de Deus. Agora entenda, você não está aqui por acaso. Se você chegou até este ponto é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Você sente que nasceu para mais. Sente que há uma força invisível te chamando para viver em outro nível de vibração. Esse chamado é a voz do seu eu divino dizendo: desperta, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Napoleon Hill dizia que todo grande milagre começa com uma decisão silenciosa. E essa decisão é: eu escolho crer. Quando você escolhe acreditar antes de ver, o universo é obrigado a reorganizar tudo ao seu redor para manifestar o que você decretou. A fé é a semente invisível da riqueza visível. É o código que conecta o Salmo 23 ao segredo universal do sucesso. E o mais impressionante, esse código estava escondido diante dos olhos da humanidade por milênios. Hill o redescobriu ao observar os homens que mais prosperaram. Davi o revelou inspirado pelo Espírito de Deus. E hoje aqui, através do vibração do infinito, ele desperta novamente. A vibração da fé é a vibração da abundância. E quem vive nessa frequência não persegue nada, atrai tudo. Você foi criado para transbordar. E quando o seu cálice transborda, você não apenas prospera, você inspira outros a prosperarem também. Esse é o verdadeiro propósito da riqueza espiritual. Ser canal da generosidade divina no mundo físico. Então, a partir de hoje, declare com poder: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não apenas com palavras, mas com sentimento. Sinta o poder dessas palavras moldando o seu destino, dissolvendo a escassez, abrindo caminhos, realinhando o impossível. Essa é a vibração do infinito. A vibração de quem entendeu que Deus não quer que você viva na falta, mas na plenitude. Não quer que você apenas sobreviva, mas que floresça. E todo aquele que desperta para essa verdade torna-se uma centelha viva da abundância divina. Então, agora eu te convido. Inscreva-se no canal Vibração do Infinito. Curta este vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe esta mensagem com o mundo. Porque cada ação sua aqui é uma declaração ao universo. Eu estou pronto para vibrar na frequência da fé. E quando você faz isso, o impossível se curva. A vida muda. E o Salmo 23 deixa de ser apenas uma oração para se tornar o seu novo estado de existência. Vibre, acredite, transborde, porque o Senhor é o seu pastor e a prosperidade é o seu destino.